Olá, vamos dar continuidade ao nosso jogo de plataforma, né? No vídeo anterior nós tínhamos concluído a preparação do background, né? Utilizando tilesets, construímos todo um cenário para o nosso jogo. Bom, agora nós vamos implementar a mecânica em si. E o primeiro passo é nós criarmos uma imagem que vai servir como base para essa mecânica, né? Então vamos lá para as sprites. Vamos criar um sprite. Dessa vez eu não vou carregar um, eu vou justamente editar, File, New, tamanho padrão 32 por 32. E agora, clique duplo aqui nessa imagem aqui, inicial, e aí abre o editor de imagem, tá? Para essa nossa sprite. Bom, aqui eu posso desenhar, eu posso criar o desenho que eu quiser, né? Por exemplo, bom, eu vou ampliar essa área aqui, ó. Eu, por exemplo, poderia pegar esse pincel e fazer um desenho qualquer aqui. Claro que estou usando o mouse, né? Então realmente ele não está uma obra-prima, né? Mas teríamos um desenho já aqui. Bom, isso serve de referência para que a gente possa estar criando futuramente novas imagens a partir do próprio GameMaker, né? Bom, mas não é isso que eu iria mostrar agora para vocês com relação ao editor. Eu vou descartar isso aqui. Vou dar um clique duplo e dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou localizar uma cor para destacar. Vou usar cor preta. Vou chamar no botão fio, né, de preenchimento, esse baldinho aqui. E agora eu tenho uma imagem toda escura. Então agora seleciono ele, né, e finalizo. Vou batizar essa imagem de bloco. Ok? Bom, esse bloco eu vou mostrar já como é que a gente vai colocar ele na nossa área do jogo, né? Nossa room, tá? Então, clicando duas vezes na room, concluir aqui a área, vamos ajustar aqui, pronto. Bom, enquanto imagem, não posso fazer nada, por isso eu tenho que transformar essa imagem em um objeto. Então, venho aqui, ou lado direito do mouse para criar objeto, né? Seleciono a imagem bloco, vou chamar de objeto bloco, colocar minúsculo, né? E detalhe, ela vai ser sólida, mas não será visível. Por que não ser visível? Porque eu quero que apareça, ela vai estar na room, mas ela não pode aparecer. Porque na verdade você vai ter que estar vendo só o fundo que foi criado e não o bloco que nós acabamos de desenhar agora. Ou seja, agora na room eu vou selecionar bloco e vou espalhar por toda a área que nós queremos que seja física. Por que fazemos isso? Na verdade, toda essa estrutura que desenhamos da última aula serve só como um desenho, não é um objeto.
E a partir do momento que nós utilizamos essa estrutura, temos o objeto. Um detalhe, essa área superior aqui, na hora em que nós formos criar o nosso personagem, colocá-lo aqui, provavelmente na hora que o objeto, ou melhor, que a mecânica que nós vamos adicionar ao nosso jogo, fazer com que ele vá pular por esses vários espaços aqui, provavelmente ele vai sair da tela. Então, o que vamos fazer? Vamos fechar essa área também, tá? Então, veja que está fora do perímetro aqui da nossa room, mas mesmo assim nós vamos adicionar. Para você fazer, você tem que clicar com o mouse um pouco acima da área que você quer. Ok. Finalizamos a nossa room. Pergunta se as instâncias, né? Ou tiles fora da room. Você quer removê-las? Não. Vamos manter. Então vamos clicar não. Bom, agora vamos trabalhar em cima do objeto, objeto ainda não, da imagem do personagem. Vamos usar o mesmo personagem que utilizou num outro joguinho, que era um jogo de labirinto, né? Para isso a gente vem aqui em Sprite, lado direito do mouse, Create Sprite. Agora nós vamos editar, vamos chamar essa imagem mesmo, Load Sprite. E aqui, ó, a gente vai naquela velha pastinha lá do Game Maker, onde tem Maze Platform. A gente localiza o mesmo personagem que nós já tínhamos usado antes. Correndo para a esquerda. Vou batizar ele de esquerda. Vamos abrir um segundo, né? Agora indo para a direita. E vamos adicionar mais um sprite para que ele caminhe em frente. Isso. Chamar de frente. Clique OK. Bom, o que vamos fazer agora? Vamos criar um objeto para o nosso personagem. Create Object. Objeto herói. Inicialmente, vamos habilitar a direita. Vamos marcar ele como sólido também. E adicionar evento teclado left. Bom, nesse momento, nós poderíamos pensar no movimento que utilizamos para outros jogos. No caso do labirinto, iríamos usar só a opção Move. Mas ela tem muitas limitações para esse tipo de jogo que nós vamos criar agora. Porque nós vamos adicionar elementos que envolvem questões de física, de movimentação e de ângulos. Portanto, se nós utilizarmos a mesma estrutura que usamos em outros jogos, não vai funcionar corretamente. É preciso utilizarmos novas formas de codificar esse movimento do personagem. Portanto, vamos utilizar agora uma outra ação para ele. A ação que vamos tomar agora é garantir a movimentação do personagem. Então, eu vou no Sprite e indico
qual é a direção que eu quero que ele siga. Bom, se é esquerda, left, esquerda, então o objetivo é que ele vá para a esquerda. Submerge é -1 para garantir que a animação ela fica executada o tempo todo, dele correndo na direção esquerda. Clicamos em OK. E agora vamos em Control. Essa opção, Check Empty, ela vai nos ajudar aqui nesse sentido. Ele vai verificar que posição é essa. Se ele está indo para a esquerda, no eixo X e Y, a gente vai ter o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. O que vamos fazer? À medida que eu me desloco da esquerda para a direita, eu vou incrementando esse eixo X. E à medida que eu vou deslocando de cima para baixo, ele vai incrementando esse eixo Y. Sim, é estranho, mas se eu partir do ponto mais extremo, por exemplo, se eu partisse daqui deste ponto, ó, aqui seria 0, 0. Para o GameMaker, na hora que eu vou construindo as minhas posições na tela, aqui seria 1, 2, 3, 4 até 5 por sequência em relação ao eixo X, e aqui seria 1, 2, 3, 4 e 5 na sequência para o eixo Y. Portanto, se eu quero que o movimento vá para a esquerda, eu estou indo no sentido contrário, então é um sentido negativo. Por isso, eu vou fazer a seguinte verificação. Se houver a possibilidade de uma colisão, ele vai checar para solicitar se vai haver ou não um deslocamento. Então aqui eu vou colocar -4, ok? E relativo à posição do objeto. E clico OK. Esse teste vai nos ajudar na hora em que eu utilizar o comando jump. Então, jump, -4 relativo, implica que ele verifica se não houver nenhum objeto à frente, ele permite você se deslocar -4 pontos. Poxa, era mais simples colocar o move fixo, né? Mas é como eu falei, se colocar move fixo, vai haver problema na hora das outras implementações relativas a ângulo de movimentação do personagem que vai saltar, problemas com relação à gravidade que nós vamos aplicar a esse personagem na hora que ele cai de volta, né? Então, por isso, nós estamos fazendo esse tipo de teste. E agora vamos fazer a mesma coisa para o lado direito. Então, para ganhar velocidade, vou clicar em Duplicate, Keyboard, Right. A diferença é que a imagem, em vez de ser para a esquerda, agora é para a direita, mantém as mesmas configurações de Submerge e Speed. Agora, ele vai testar a posição com relação a se no lado direito houver algum objeto. Então, não é -4, e sim 4. E ele também vai andar nessa posição relativo a mais 4 pontos. Bom, ele segue para a direita, né? Segue para a direita, segue para a esquerda. Agora vamos fazer com que ele também possa saltar. Então, para saltar, a gente vai copiar o evento left, só que agora com up, ou seja, subir. Vamos manter essa configuração da sprite e vamos remover esses dois camaradas aqui. Vou para controle e se nós usamos antes check empty, ou seja, verificar se os espaços estão vazios tanto para a direita como para a esquerda, agora a gente vai verificar se o nosso personagem tem alguma colisão abaixo, ou seja, ele está fixo em uma base.
Então, eu verifico se há um atrito desse personagem com essa base. Então, eu arrasto essa opção e digo, não mais com o eixo X. Eu não estou mais preocupando com a direita e esquerda, eu estou me preocupando se ele está na superfície sólida. Para isso, eu tenho que verificar se, em relação a Y, há uma colisão, há uma base fixa para ele. Então, é relativo, ok? Então, está contra o objeto sólido. Nesse objeto sólido vai ser o nosso bloco, que a gente criou ainda há pouco. Clicamos em OK. E se há essa colisão, ele pode aplicar o movimento de pular. Então, vamos aplicar velocidade vertical. A velocidade será de menos 10. Ué, por que menos 10? Porque a partir do momento em que ele incrementa de cima para baixo, se eu quero que ele pule, eu estou indo no sentido contrário. Se eu vou no sentido contrário, então é negativo. Por isso, velocidade, nesse caso, menos 10, para que ele possa pular. Clicamos em OK. Mas temos agora um outro problema. Como ele vai voltar? Apliquei a velocidade, agora eu tenho que aplicar um movimento para que ele possa cair. E movimento, se a pessoa está andando pela física e pula, estou correndo, ela tem que fazer um arco, não é isso? Então, para que a gente possa simular esse movimento de arco, aplicar uma força de gravidade nela, é preciso verificar o tempo todo se este objeto ele está se deslocando. Então, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo essa verificação no jogo. Então, eu vou utilizar um evento chamado Step. O que esse evento Step faz? Ele fica quadro a quadro verificando aquelas condições que nós vamos colocar, ou seja, as ações que nós vamos colocar agora vão ser o tempo todo checadas pelo evento Step, ok? Bom, então eu vou agora na guia Control, eu vou usar novamente a ação CheckEmpty. Sendo que agora eu vou verificar se em relação a um ponto abaixo, relativo, né, a um ponto abaixo, há alguma coisa. Ou seja, se não há nenhum objeto abaixo, então ele vai executar a função de gravidade. Então vamos aplicar gravidade aqui, setar a gravidade. Essa gravidade, eu vou colocar ela de meio. Se colocar a gravidade de 1, seria a gravidade natural nossa, né? Mas a gente quer que o movimento seja mais suave. É quase como se fosse o personagem andando como na Lua, aquela coisa mais suave. Então, por isso, vamos aplicar a gravidade de meio. E essa direção é muito importante, que a partir do ângulo que eu vou aplicar essa gravidade, ele vai aplicar o movimento também. Portanto, a gente vai colocar um ângulo de 270 graus. Esse movimento, né, quase no formato de um C, no caso aqui ele vai fazer mais ou menos isso, é como se ele fosse desse ponto a esse, ou seja, o movimento que ele vai ser aplicado sempre vai formar uma parábola. Se eu colocar um pouco a menos ou um pouco a mais, ele não consegue fazer um movimento natural. Então, para que a gente faça esse pulo natural, o ângulo que nós temos que aplicar, no caso do Game Maker, seria de 270 graus. Agora a gente vai configurar, voltamos para aqui para a guia Control, para que a gente possa estar colocando um else. O que essa condição vai fazer? Se a primeira condição teste, se ele está livre de impacto, o else é um se não. Ou seja, se não há, se existe a colisão, se aquele teste está livre, aqui ele vai verificar se não está livre, ou seja, se ele já chegou, o objeto já está colidindo com algum objeto
né, contra outro objeto, agora eu tenho que setar essa gravidade, né, com zero, também aplicando o mesmo ângulo de 270 graus. Ok? Então, recapitulando, o objeto está em queda livre, está aplicando um ângulo a ele e, por conta de estar aplicando a gravidade, ele está nessa queda usando esse ângulo. Se ele chegou a um ponto qualquer, então ele tem que ter essa gravidade anulada, porque senão ele vai querer ainda ficar incidindo no movimento, aplicando movimento naquele ponto, e aí o jogo vai travar. Então, para que eu não aplique nenhuma gravidade nele, eu coloquei esse else aqui. Ou seja, nesse momento que ele está colidindo, ele tem que parar. E aí a gravidade fica em zero. Ele deixa de aplicar essa força no personagem. Ok? Bom, outra coisa que nós também vamos aplicar é um teste com relação à velocidade. Então, chamo aqui a variável speed. Essa é uma variável constante. Bom, primeiro, o que são variáveis? São elementos que são armazenados em memória. Eu atribuo um valor a esse elemento, tá? E esse valor, ele tem um nome associado. No caso, esse nome é vertical speed. Nós podemos criar variáveis com nossos próprios nomes que a gente queira, tipo, se eu quisesse colocar velocidade, mas neste caso é uma palavra reservada. Eu não posso simplesmente tirar speed e colocar velocidade vertical. É uma palavra própria do GameMaker, reservada, para que a gente controle essa velocidade da queda, né, deste objeto. Então, o valor que eu vou testar aqui é se essa velocidade fixa vertical for, aqui eu vou colocar maior que 12, então eu vou dizer que essa mesma variável vertical speed será 12, ou seja, eu estou garantindo que à medida que o objeto vai caindo, a velocidade não vai aumentando e ultrapasse 12. Por que isso? Para garantir uma suavidade maior no movimento do personagem. Ok? E dessa forma, vai ser checado o tempo todo essa situação. Cada imagem, a cada segundo que você vai jogando no seu jogo, né, vai gerando essa tela, isso é chamado de frame. Por exemplo, a televisão, ela tem 30 quadros por segundo, 30 frames por segundo. Então, a cada atualização de tela que é gerada no computador para a gente, ele faz essa verificação que nós estamos solicitando aqui. Ok? Então, se eu faço um app, ele vai subir, mas ao mesmo tempo que ele sobe, eu aplico o step, que vai aplicar essas regras de velocidade e as regras de gravidade nesse objeto, ok? Agora, nós vamos trabalhar o que vai acontecer quando o nosso objeto herói colide com o nosso objeto bloco, né? Então, na colisão dos dois, colisão com o objeto bloco, com o exemplo anterior, nós teríamos utilizado aqui na guia Move o fixo e deixado parado. Agora, não é tão simples. O que é interessante aqui é que nós utilizamos a opção Move to Contact, onde temos Direction, vamos colocar Direction, outra palavra reservada, para indicar que a direção máxima aplicada, assim como a gente habilitou velocidade máxima de 12, a direção aplicada ao objeto colisão também seja de máximo 12. Atribuímos contato, né, o Move to Contact, e agora a gente vai
indicar uma velocidade aqui, ó, vertical, que seja 0, garantindo que o movimento desse objeto, na hora que ele colide com o objeto sólido, é nula. Ou seja, ele colidiu ali, parou. É uma forma mais chata do que a anterior que a gente percebeu, mas essa pelo menos também funciona de forma muito mais segura, sem correr risco de um congelamento ou um travamento, porque o objeto vai tentar avançar em cima desse outro objeto aqui, ok? Bom, ele vai para a esquerda, vai para a direita, pula, e quando ele está parado? Então a gente vem adicionar evento, teclado e bloqueio, ou seja, se eu não aperto nenhuma tecla, ele deve ficar parado. Então, vamos usar sprite aqui, vamos chamar essa sprite frente, e nós não vamos colocar a subimage -1, porque nós queremos que ele use a primeira subimage a padrão, ou seja, ele vai ficar lá paradinho só com o primeiro slide, ok? A primeira imagem da animação de frente. Clicamos ok. Bom, e é isso. Vamos testar aí a nossa configuração. Vamos usar selecionamos o objeto herói, colocamos ele nessa posição, salvamos ARUM. Ele insiste aqui que ele quer apagar aquela parte, vamos clicar não, para que ele continue guardando aqueles blocos pretos que nós colocamos acima da ARUM, colocamos não, e vamos dar um play. Inicialmente a gente percebe ele parado, né, fixo, mas quando eu aciono o botão para a direita, ele acompanha corretamente. Para a esquerda, ele acompanha também, eu vejo o movimento dele. E subindo, vamos fazer ele subir. Quando ele pula, ele indo para a esquerda, pulando para direita, ele segue corretamente, pula para a esquerda, continua o movimento dele, parou, fica o movimento parado aqui, ó, e ele consegue se manter. E ele bate no teto e não ultrapassa a área do jogo, justamente por conta dos blocos que nós adicionamos acima do nível, acima da ROM, ok? E é isso. Próximo passo, próximo vídeo, vamos adicionar inimigos e algumas configurações na tela, né? Assim como pontos também, ok? Até o próximo vídeo.